Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e Ele fala aqui pela Bíblia. Que pena, estamos chegando ao último tema da nossa série, Marcas de Cristo. Conseguiu Jesus marcar o seu coração? Bom, vamos rapidamente relembrar aqui aqueles que deixaram e que foram marcados por Cristo. Primeiro você lembra Zaqueu. Zaqueu estava perdido, condenado, rejeitado pela sociedade. Havia se afastado de Deus, mas ele ouviu sobre Jesus e ele desejou encontrar. E ele abriu o coração e Jesus, Zaqueu, desce. Desce porque hoje eu quero marcar sua vida e marcar o seu coração. Hoje houve salvação na casa e na vida de Zaqueu. Depois nós vimos Maria Madalena. Jesus veio para marcar aquele coração dizendo: perdoados são os teus pecados, mulher. Viva em paz, com a consciência tranquila. Pedro, viu Pedro? Nós seguimos a sequência. Ali na alta madrugada, não há momento para Deus. Todo momento é oportunidade. Jesus olhou para Pedro e marcou com o olhar de amor, perdão e misericórdia e restauração. E ele saiu dali para se tornar um novo homem. Chegamos na metade da nossa série e Jesus marcou Barrabás. Marcou a vida daquele homem tomando o seu lugar, substituindo, dando-lhe uma nova oportunidade. Chegamos depois então, já agora na cruz, o ladrão. O ladrão que diz: Senhor, me salva. Você viu? Senhor, me salva. Eu creio em Ti como Senhor. E Jesus o marcou com a certeza da vida eterna. Aí então Jesus olha para baixo, ali na cruz, e ele vê um centurião. Quem sabe a última opção? Um homem malvado, um homem acostumado a matar, maltratar as pessoas, reconhece Cristo como Deus. E ele diz: verdadeiramente, Ele é Deus. E Cristo marca o coração daquele homem, selando para a oportunidade da vida. Chegamos então agora ao último tema, os não marcados. Por quê? Porque fecharam seus corações. 7, rapidamente aqui. O primeiro deles, o jovem rico. Lá em Marcos capítulo 10, o verso 17 e o verso 20 ao verso 22, fala para nós de um homem rico. Interessante que aqui diz que ele correu ao encontro de Cristo se ajoelhando, demonstrando que reconhecia Cristo como Deus. Olha, quando se reconhece a Cristo como Deus, sabe o que acontece? A gente entrega tudo para Ele. Você está entregando tudo para Deus? E Ele vem agora e fala: Senhor, eu quero a vida eterna. Senhor, é tudo que eu quero. Por favor, o que eu tenho que fazer? E Jesus fala para ele, como fala para você hoje, como fala para você e para mim agora: obediência à sua lei, à sua palavra, à sua submissão total a Cristo. E depois Jesus diz: então agora demonstra mesmo, dá tudo, entrega tudo que você tem, posição, reconhecimento e riquezas. Aquele homem saiu triste. E ele não conseguiu ser marcado, fechou o seu coração. Judas, em Mateus 27, diz para nós que Judas agora ele estava sem esperança. Sabe por quê? Porque Jesus estava preso. Ele perdeu as esperanças porque Cristo não poderia lhe dar mais o reino terrestre, as riquezas deste mundo. E sabe o que aconteceu? Ele foi e se enforcou, ele fechou o seu coração. Terceiro, Caifás, sumo sacerdote. Ele chega agora e diz: olha, um tem que morrer por todos. Ele estava completamente fechado. Ele estava deixando ali, naquele momento da reunião, olha, bateram em Jesus, bateram no rosto de Jesus na frente dele. Muitas foram as oportunidades para Caifás, mas ele não deixou, não foi marcado. Agora o quarto, Herodes. Lucas 23, 8 e 11, sabe o que acontece? Vamos ver aqui. São Lucas capítulo 23. Está agora o Cristo nos seus últimos momentos de julgamento, de humilhação. Capítulo 23 e o versículo 8 de São Lucas diz o seguinte para nós: Herodes, ele estava ansioso por ver Jesus. Diz aqui, vendo Jesus sobremaneira, ele se alegrou. Ah, que coisa maravilhosa! Essa é a minha oportunidade, eu vou alcançar a salvação, eu também creio em Jesus. Não, muito pelo contrário.
Ele queria um encontro, só curiosidade. O curioso não pode ser marcado por Cristo. E a Bíblia diz aqui no verso 11 que ele tratou com desprezo Jesus, escarneceu de Jesus e mandou de volta para Pilatos. Vamos então agora ver Pilatos. Qual tem sido a sua experiência? Você tem desprezado Jesus? Você tem desprezado a sua vontade, a sua lei, a sua palavra, as suas ordenanças? Vamos ver agora então, João 19 e o versículo 10. Em João 19, o verso 10, o momento é Pilatos. Pilatos tem um relato maior a respeito dele. Pilatos chega agora diante de Jesus no verso 10 e diz: olha, você sabia que eu tenho autoridade para te salvar? Você sabia que eu tenho autoridade para te libertar, para te soltar, para que você possa viver, para você não ser crucificado? Que coisa terrível aquele momento. Agora, no capítulo São Mateus 27, o momento mais crucial da vida de Pilatos, porque a sua esposa também entra em cena agora. Capítulo 27 e o verso 24 diz o seguinte: Pilatos, ele está com Jesus, ele passa um bom tempo com Jesus, ele até faz a pergunta para a multidão: o que eu farei de Cristo? E ele então lava suas mãos no verso 24, e ele diz: eu estou inocente, eu não vejo este homem condenado, estou livre dele. Só que no verso 19, a esposa manda um recado: olha, eu sofri muito, eu tive um sonho com este justo, sofri com ele, cuidado com o que você vai fazer com ele. Pilatos lava suas mãos, entrega Jesus para os soldados, e nós vamos ver agora o que os soldados fazem com Jesus. Ele sabia o que os soldados iam fazer, ele sabia que Jesus era inocente, mas sabe, posição, status, riquezas, é muito perigoso, pode bloquear o nosso coração para que a gente não seja marcado. E o penúltimo agora, grupo, no caso um grupo, o sexto, eu te chamo agora para São Lucas capítulo 22 e o versículo 63. Olha o que a Bíblia diz para nós. 22 e o verso 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando os seus olhos, e eles disseram: profetiza agora quem foi que te bateu. Olha que coisa! Zombaria e humilhação daqueles homens, possuídos pelo diabo, endemoniados, eles maltratam Jesus. Mas vem agora a última oportunidade para aqueles que estavam ali. O último é o ladrão na cruz. Capítulo 23 de São Lucas e o verso 39. A Bíblia diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí eu vou crer em você. Meu amigo, minha amiga, chegamos à reta final. O último teve a última oportunidade, não aproveitou, perdeu a salvação. Você está tendo diariamente oportunidades na sua vida. Quem sabe eu estou falando para alguém que não tem certeza do selamento de Cristo no seu coração. Não está experimentando verdadeiramente as marcas de perdão, de amor, de misericórdia e de salvação de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui agora me aproximar de você, olhar dentro dos teus olhos, meu amigo e minha amiga, e te falar: não brinca com a tua salvação. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida aqui e agora, neste momento. Não só aceita, não só se converta, não só se arrependa, mas proclama que Jesus te dá a salvação e é Ele que dá sentido para a sua vida. Não dá para brincar com a salvação, amigo e amiga. Seja marcado por Cristo agora. Eu quero orar por você
Quero orar por mim, interceder por nós, para que nós possamos nos render por completo a Cristo, para Ele marcar a nossa vida com a salvação eterna. Senhor Jesus, perdoa-nos. Não temos vivido à altura dos marcados por Cristo, dos selados em Cristo. Mas neste momento, nós, com sinceridade, Senhor, no nosso coração queremos te pedir perdão e queremos te entregar a nossa vida. Senhor, não deixa, por favor, que a gente venha brincar com a salvação. O assunto é sério. Sela o nosso coração pelos méritos de Cristo aqui e agora, no nome de Jesus. Amém. O mundo precisa saber dessa mensagem, amigo, da salvação em Cristo. Compartilhe essa mensagem. Grande abraço.